noite, querido, paz do Senhor. Bom, né, que podemos se reunir novamente aqui na igreja. Nós estamos muito felizes, né, por estarmos juntos, podemos adorar esse Deus tão maravilhoso. Que bom que nós podemos estar aqui novamente. E que bom que você está em casa, né, que não pôde vir, mas está aqui assistindo esse culto de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui realmente para adorar aquele que é único e digno de receber toda a adoração, que é o Senhor nosso Deus. E que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo 121, esse salmo maravilhoso, que realmente foi escrito há tanto tempo, mas que ele faz diferença na nossa vida, né? Quando o salmista escreveu esse salmo, ele escreveu porque ele queria declarar, né, mostrar que a confiança dele estava no Senhor. Fala assim o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não perguntará aquele que te guarda. E é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Quando esse salmista escreve, ele fala de eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele queria dizer para nós, né, que o socorro dele é aquele que criou os céus, a terra e os montes. Né? No monte não tem socorro para a vida dele. Nas coisas, nas pessoas, não tem socorro para as nossas vidas. Mas naquele que criou os montes, naquele que criou o céu e a terra, nós temos socorro no dia da tribulação, no dia que nós estamos passando o pior dia da nossa vida. Ali está o nosso socorro, que é o nosso Deus. E Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, queridos, porque Ele que nos dá força. Nosso andar todos os dias, nosso caminhar com o Senhor, nessa terra aqui. Deus está lá fazendo com que os nossos pés estejam firmes, que não vacilem, né? Porque Ele é o nosso Senhor e o nosso refúgio. O Senhor é quem te guarda. Amém, querido? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Fala que o salmo, né, que nem o sol e nem a lua molestarão. O povo de Deus viu isso quando atravessaram o deserto, né? O sol não molestou a vida do povo do Senhor. A lua também não, porque o Senhor está nos guiando em todo o deserto. E não é diferente na nossa vida. O sol não pode trazer mal para as nossas vidas, porque o Senhor está nos guardando. Aí continua o salmo: não dormita o guarda de Israel. O Senhor não dorme um sono rapidinho, nem um sono rápido, longo, mas Ele não dorme, mas Ele está todos os dias atento às nossas vidas. E Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. O Senhor te guardará, querido. Seja onde você for, né, quando você sai da tua casa, Deus está te guardando. Quando você volta para a tua casa, Deus está te guardando. Este é o guarda de Israel, o guarda das nossas vidas. Eu queria convidar você a colocar de pé e a estar orando ao Senhor. Você que está em casa, da mesma forma, que você feche seus olhos aí na tua casa também. Esteja orando a esse Deus. O Senhor está aqui, presente. E o Senhor está aí presente na tua casa. O Senhor está presente nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está aí na tua casa, querido. Eu não sei a situação que você está passando, mas eu quero te convidar nessa noite a olhar aquele que criou os montes, aquele que criou o sol, a lua, as estrelas, aquele que te criou. Olha para Ele nesse instante.
Para de olhar para a situação, pelo problema que você está passando. Para de olhar pela crise ao qual nós estamos vivendo nessa terra. Para de ficar enxergando os problemas e começa a enxergar ao Senhor. Começa a olhar ao teu Deus. Porque Ele te guarda. Ele é o guarda de Senhor. Enquanto você dorme, o Senhor está acordado, te olhando. Espírito Santo de Deus, obrigada porque podemos nos reunir mais uma vez na tua casa nessa noite. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é presente, porque o Senhor está aqui, está na casa do meu irmão, porque o Senhor está na casa dessa irmã que precisa de um milagre, porque o Senhor, ó Deus, não tem distância, não tem nada que impeça o teu mover. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor fala conosco. Obrigada porque o nosso coração, Senhor, está ligado em Ti. Nós, ó Deus, não estamos olhando nas coisas para trazer socorro para as nossas vidas, mas estamos olhando no Senhor, porque sabemos que o Senhor pode muito mais do que possamos imaginar. O Senhor pode. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada, Espírito Santo. Começa a louvar o Senhor, querido. Começa a agradecer a presença do Espírito Santo de Deus. Começa a adorar esse Deus que é vivo, esse Deus que guarda as nossas vidas. Começa a adorar esse Deus, querido, que durante toda a noite que você dormiu para amanhecer esse dia, Ele não dormiu, mas Ele estava lá, guardando as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a ter coração grato, confiantes no Senhor, Pai. Que nosso coração seja confiados que o Senhor tem feito e vai fazer o melhor para nós. Obrigada, Espírito Santo. Jesus, obrigado porque estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te agradecer. Aceita, Senhor, toda adoração, todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom a gente poder estar mais uma vez aqui louvando o nome da presença do Senhor. Queria te convidar a fazer isso com muita alegria. Queria te convidar a fazer isso mesmo com todo o teu coração. Que você possa realmente entronizar, agradecer, louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Because
nome do Senhor. Aleluia, ergue tuas mãos para o céu nessa hora. Você que está aí na sua casa, você que está aqui. Adora a presença do Senhor Jesus, bendiz o nome dele. Queremos te agradecer, queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos te agradecer, Deus. Todo o nosso ser, com a nossa voz, com o nosso coração. Tu és bendito, tu és adorado, tu és exaltado, tu és agradecido. Você pode falar nessa noite palavras de amor para o Senhor. Você pode agradecer o nome daquele que vive eternamente, ele vive. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se cobra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero mais de ti. Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa razão. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. É o Senhor que nós adoramos, é o Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre
irmãos, pode se sentar. Abra a palavra do Senhor no Salmo 37. Tão bom adorar esse Deus, né? Não tem nada melhor do que esse Deus. Fala assim, a palavra do Senhor, Salmo 37, versículo 4. Fala assim: agrada o Senhor, versículo 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te de verdade. Agrada-te o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Versículo 22 fala assim: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E no versículo 16 fala assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Amém? E esse salmo vem falando, né, da maior bênção que nós temos, né? Que eu já comecei ministrando isso no culto. E agora, mais uma vez, Deus falando conosco: confia no Senhor e faz o bem. Então, querido, tudo que depende de nós, toda parte que é nossa, nós devemos fazer. Então, há princípios, né? Eu tenho sempre prestado atenção nisso. Tudo na nossa vida espiritual tem princípio. Se você anda em obediência com a palavra do Senhor, se você anda temendo aquilo que Deus tem nos ensinado, desde o mais simples questão que existe na tua vida até a mais difícil, você tem que ter princípio. Se a palavra do Senhor te fala, confia no Senhor e faz o bem, fala, agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, descansa no Senhor, espera nele. Nós temos que aprender isso. Há um princípio. Se nós ficamos ansiosos, né, se nós ficamos ansiosos demais, nós impedimos o agir de Deus, porque nós temos que aprender a descansar. Se eu começo a ficar ansiosa por qualquer situação na minha vida, eu começo a impedir o agir de Deus, porque há princípios, né? Há princípios desde honrar pai e mãe, né? Há princípio em trazer o dízimo e oferta na casa do Senhor. Muitas vezes as pessoas falam: está lá no Velho Testamento, não serve para hoje. Não é verdade. A palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, foi inspirada pelo Espírito Santo e ela é regra de vida para nós. Se lá em Malaquias está falando que nós devemos fazer o nosso dízimo e a nossa oferta na casa do Senhor, para que Ele repreenda o devorador, nós temos que ter isso como princípio na nossa vida, aprender a ser dizimista. Muitas vezes nós precisamos aprender a ser dizimista. Todo esse tempo que você está longe da casa do Senhor, às vezes você não pôde trazer teu dízimo na casa do Senhor. E às vezes nós precisamos nos esforçar nisso, né? Aprender a ser dizimista, a levar as nossas primícias a Deus. Então eu queria deixar essa palavra para você. Tudo na nossa vida espiritual existe princípio. Se eu quero que Deus me abençoe, se eu quero que minha vida espiritual seja uma bênção, eu preciso buscar discernimento na palavra do Senhor. Um dos versículos que nós lemos fala assim: o Senhor firma o passo do homem bom e no seu caminho se compraz. Se ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém, querido? Então nós sabemos que enfrentamos dificuldades, enfrentamos desafios na nossa vida. Nós podemos até tropeçar, até cair, mas o Senhor está lá e nos segura pela mão, porque há um princípio na nossa vida, né? De confiarmos no Senhor.
Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Se você não tem sido dizimista, comece a ter esse princípio na tua vida de ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, ser fiel naquilo que Deus tem colocado na tua mão. Nós sabemos que Deus, Ele honra as nossas vidas. Ele honra a partir do momento que eu também honro o Senhor. Deus, Ele espera de nós que nós façamos o melhor para servir ao Senhor. Nós não podemos ser relaxados na presença de Deus, na nossa vida espiritual. Nós temos que ser zelosos pela nossa vida espiritual. Então, querido, aprenda a ser fiel. A palavra do Senhor fala assim que ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, é tempo de crise, não é tempo de você parar de dar o seu dízimo e a sua oferta. É tempo de você ainda honrar mais ainda ao Senhor. Não importa a situação que você está passando, não deixe esse princípio sair da tua vida, mas zele por isso, no nome santo de Jesus, amém? Você que está aqui na igreja, pegue aí o envelope, né, para você estar ofertando. Que delícia, né, podermos ofertar na casa do Senhor. Que delícia eu poder trazer meu dízimo na casa do Senhor. Você que está aí ouvindo, que você não tem vindo na igreja, deposita o teu dízimo, querido. Não fica retendo aquilo que é do Senhor na tua vida. Não fica segurando o dízimo na tua vida. Isso não traz bênção, isso traz peso para as nossas vidas. Então, seja fiel ao Senhor. Deus, traga o seu dízimo na casa do Senhor, ou deposite o seu dízimo. É uma situação que nós precisamos honrar o Senhor. Queria convidar a igreja a colocar de pé, para estarmos consagrando o nosso dízimo ao Senhor. Você aí na tua casa, consagra ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta também. Amanhã você tem a oportunidade de levar o teu dízimo, depositar o teu dízimo. Mas honre a Deus, querido. Não deixe de honrar. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Feche seus olhos aí na tua casa. Você que está aqui na igreja, toma esse envelope nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos abençoado no nosso trabalho, Deus. Deus, e quando nós trazemos nosso dízimo, oferta, nós não estamos dando ao Senhor algo nosso, mas nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Porque o Senhor é que tem nos dado o nosso salário, a saúde para trabalharmos, a capacitação, a inteligência, tudo vem de Ti, Senhor. O nosso dízimo e a nossa oferta, Pai, nós entregamos a Ti, com gratidão no nosso coração, devolvendo daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Quero te pedir, Senhor, se alguém tem tido dificuldade, Senhor, em ser fiel no dízimo, que o Senhor comece agora a tocar na vida dessa pessoa, que o Senhor comece, Deus, trazer revelação na vida dessa pessoa, para que ela seja livre, Pai, para ofertar e trazer dízimo na tua casa. É que nós oramos e louvamos e bendizemos ao Senhor e consagramos a Deus nosso dízimo e oferta. Que a tua palavra seja fiel nesses dízimos e oferta, repreendendo todo devorador, migrador da nossa vida, todo espírito maligno, Deus, que queira tocar na vida financeira dos teus servos. Que o Senhor repreenda, Senhor, e que na casa dos teus servos não falte o pão de todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Abençoa os missionários, ó Deus. Abençoa, Deus, as casas de recuperação, Deus. Abençoa o teu povo que tem trabalhado no ministério. Que não falte na vida deles, ó Deus, a providência do Senhor, Pai. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Os céus abertos
bênção, né? Nós estarmos aqui. Alguns irmãos já estão conosco aqui hoje. Nós estamos reiniciando novamente, né? Vamos dizer assim, os nossos reuniões com o público, né? Com os irmãos aqui na igreja. Então está sendo aqui feito exatamente como pede, né? Na Secretaria da Saúde da cidade de Machado, para estarmos mantendo a distância de 2 metros, né, de cada pessoa, e também o uso de máscara. Todos os irmãos aqui estão de máscara. Eu estava até agora há pouco também de máscara, e o uso também do gel, né? E também, como nós já anunciamos na nossa conta de Facebook, né? E também no WhatsApp da igreja, né? Que as pessoas maiores de 60 anos e também menores de 12 anos também não devem estar vindo aqui, e nem pessoas também que estejam resfriadas, gripadas, né? Ou doentes. O que mais? No grupo de risco, né? Que não convém por enquanto estar aqui reunido, né? Mas glória a Deus por cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui, e aqueles que ainda estão em casa, que Deus te abençoe da mesma forma. Queria estar podendo abraçar a todos, né? Quando chega as pessoas ali na porta, a gente tem maior vontade de abraçar, de cumprimentar, mas por enquanto nós ainda não podemos fazer isso. Mas então fica o nosso abraço virtual aí, né? Para que as pessoas possam sentir o nosso carinho, o nosso amor, que é de coração sobre cada um, né, dos membros da nossa igreja. Queria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia nessa noite tão abençoada, em 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos ler apenas os 2 versículos, 13 e 14. Não sei os irmãos, mas é difícil, né, cantar com a máscara, né? Falta ar, não é verdade? Dá o que fazer para cantar com a máscara. A hora que o Atos chegou, cadê o Atos? O Atos chegou com uma máscara bem grandona assim. Aí eu falei, o Atos está parecendo um pica-pau. Mas eu acho que está certo. Para cantar fica mais fácil, né, com a máscara maior. Mas graças a Deus, nós estamos contentes de novamente estar reunindo aqui os irmãos da igreja. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14 apenas. Olha que palavra tão especial para nós nesses dias. Olha como que a palavra de Deus, ela é tão atual. A palavra de Deus nunca fica ultrapassada. Nunca nós podemos achar nenhuma palavra dentro da Bíblia Sagrada que já ficou ultrapassada, que não serve para nossas vidas. É lógico que serve, e nós temos que nos alimentar dessa palavra todos os dias, se nós quisermos manter a nossa fé, porque a palavra de Deus fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Diz assim, versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 16. Sede vigilantes. Presta atenção, meu irmão. Olha que palavra tão atual. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Está aqui, meu irmão, registrado na santa palavra de Deus, na Bíblia. Esse texto tão pequenininho, apenas 2 versículos, que o apóstolo Paulo foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para deixar aqui marcado, registrado há mais de 2000 anos atrás. Foi escrito exatamente dessa forma aqui para os irmãos lá da cidade de Corintos, mas nós sabemos que essas cartas, todas elas, né, que nós temos aqui na Bíblia, todas elas viraram cartas universais, não apenas para aquela época e para aquele lugar que se chamava a cidade de Corintos, mas a palavra de Deus, ela ficou cheia dessa verdade, né, que há 2000 anos atrás ela servia para os irmãos que estavam passando
as mais variadas situações, e agora essa palavra aqui, 2000 anos depois, em um continente tão distante da onde que foi escrito, lá da Ásia. Quantos milhares de quilômetros daqui? Lá, na cidade de Corinto. E agora, aqui no Ocidente, eu e você, nós estamos agora lendo e ouvindo essa palavra. Que palavra oportuna para os nossos dias, meu irmão. 1 Coríntios é uma carta, ou melhor dizendo, é um livro que nos traz grandes e maravilhosas revelações espirituais. A mensagem desse livro, dessa carta, é tão poderosa, meu, que se de repente um dia talvez faltasse para nós a Bíblia, como há muitos anos já aconteceu no passado, que países tomados muitas vezes pelo comunismo, pelo nazismo, quiseram tirar a Bíblia de circulação, proibiam a leitura da Bíblia. Em muitos lugares, até mesmo aqui no Brasil já aconteceu isso. Você sabia, Alex, que aqui no Brasil já aconteceu das pessoas pegarem as Bíblias, olha só, Ciro, que interessante isso, e fazerem uma fogueira com a Bíblia. Aqui no Brasil já aconteceu isso. E é por isso que é tão importante, meu irmão, não apenas por isso, mas também por isso, nós entendermos cada dia mais a palavra de Deus, buscarmos conhecimento na palavra de Deus e até mesmo decorar a palavra de Deus, principalmente os jovens, né? Quando eu era criança, minha mãe pelejava comigo para me decorar a maior quantidade de versículos que eu pudesse. Quando nós íamos sair de viagem, aí a minha mãe começava, né, Vanessa? Nós vamos falar cada um versículo, mas tem que ser versículo novo, não pode ser versículo antigo que você já falou outras vezes, não, né? Isso certamente trazia uma responsabilidade sobre nós de começar a decorar mais versículos. Então está aí para pai, para mãe, principalmente pais de crianças, né, menores, fazer os filhos decorar versículo. Por que não, meu irmão? Durante a noite, no cultinho doméstico, você vai decorar tal versículo, você vai decorar tal, e no outro dia já cobrar. Amém, meu irmão? Então, aqui em Coríntios, 1 Coríntios, a palavra de Deus ela é tão reveladora, traz tantos ensinos e tantas revelações espirituais. Se nós voltarmos um pouquinho a nossa Bíblia, abrem aí comigo, bem no comecinho de 1 Coríntios, vamos ver aqui, ó, nos versículos 18 do primeiro capítulo. Versículo 18 fala assim, ó, primeiro capítulo. Olha só, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O apóstolo Paulo falando isso há 2000 anos atrás. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Olha só, meu irmão, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, né? Quantas e quantas vezes, certamente, eu e você, já fomos pregar para algumas pessoas o Evangelho. E não existe Evangelho sem cruz, você sabia disso? Não existe. Você pode querer até procurar, mas não existe. No Evangelho tem que existir a palavra cruz. Sem a cruz não é evangelho. Porque e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus foi pendurado numa cruz, não porque ele era tão fraco que não podia se resistir, né? Vamos dizer assim, resistir àquela cruz e falar, eu não quero ser crucificado mais, desistir de ser crucificado. Certamente existiria legiões de anjos. Para quê? Para livrar Jesus daquela cruz e dos soldados e das autoridades. Mas não. Foi exatamente para isso que Jesus veio, né? E morreu naquela cruz. E aí, o que acontece, meu irmão? A cruz trouxe para nós tão grande salvação. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz do Calvário, o que ia acontecer? Eu e você não seríamos salvos nunca, nunca. A palavra de Deus fala assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Essa é a grande verdade. No Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam uma ovelha, né? Passavam uma faca assim no pescoço da ovelha, sacrificava a ovelha, depois aquela ovelha era queimada, representando já de antemão a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha só, como é que não foi de repente que Jesus veio e de repente as autoridades se revoltaram contra Jesus, os religiosos falaram, não, nós temos que matá-lo, e aí crucificaram, sem nenhum planejamento, sem nenhuma concessão de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus fala assim, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho. Não foi ninguém que roubou a vida de Jesus, tirou a vida de Jesus, não. Foi Deus que deu Jesus Cristo, ofereceu Jesus Cristo para nos salvar. E hoje nós temos tão grande salvação. Mas, contudo, todavia, porém, não são todos que entendem e aceitam essa mensagem. Para muitos essa mensagem é loucura. Mas olha só no versículo 9 e 10 do capítulo 2, passa os teus olhos aí um pouquinho para frente, no capítulo 2, versículo 9 e 10, olha só o que está escrito aí, meu irmão. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Que maravilha, irmão. Deixa eu te perguntar nessa noite, você já conhece as profundezas de Deus? É lógico que nós conhecemos. E qual que é a maior profundeza que nós temos que ter de conhecimento de Deus? É exatamente esse, que Deus nos amou, e nos amou até a morte. Jesus foi crucificado, e Ele nos amou dessa forma, inteiro por nós. Imagina uma pessoa, vamos dizer um marido, que ama a esposa, gosta da esposa, mas não inteiramente, não com todo o coração. Será que esse casamento dura? É meio difícil, né? É meio difícil. Quanto mais, o amor de Deus teria que ser inteiro. Para quê? Para entregar o seu próprio Filho Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, derramar sangue inocente, coroa de espinhos, pregos nas mãos e nos pés, pendurado naquela cruz. Era só um estalar de dedos, ou nem isso, e Deus o tiraria daquela cruz e não deixaria ele passar por aquele sofrimento. O sofrimento de Jesus naquela cruz foi tão grande que em determinado momento Jesus falou, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus, o próprio Deus fala para Deus Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que fez essa separação, meu irmão? Foi o meu e o teu pecado, que foram levados até Jesus. E como Deus não suporta de maneira nenhuma, de forma nenhuma o pecado, naquela hora Jesus se sentiu totalmente só. A presença de Deus Pai já não estava com ele naquela hora. E esse foi e é o grande amor de Deus pelas nossas vidas. E isso é uma revelação, meu irmão. Se eu fosse perguntar aqui para o Alex, para qualquer um aqui nessa noite, quantas vezes, Alex, você já pregou o Evangelho naquele mercado lá, para os teus amigos? Quantas vezes? Todos entenderam o Evangelho? Não, nem todos conseguem entender a profundidade das revelações espirituais. Infelizmente, isso acontece. Isso é uma verdade. E é por isso que eu quero dar glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Porque um dia, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez através do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence de todas as coisas. Se não houver o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, saiba disso nessa noite, essa grande verdade, meu irmão.
Se não houver o agir do Espírito Santo de Deus, as pessoas de forma nenhuma conseguem compreender as grandes revelações de Deus para as nossas vidas. E olhando por um olhar natural, nós podemos até entender isso. Porque o homem, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Não consegue, de maneira nenhuma, as pessoas conseguem entender aquilo que é espiritual, se não for revelado através de Deus. Então o versículo 19 fala, mas Deus, olha só que importante, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E o versículo 12 fala assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Então vou repetir novamente essa leitura. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, olha só, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se eu fosse perguntar aqui, quanto você pagou pela tua salvação eterna? O que teríamos nós para comprar nossa salvação? Será que 100 mil reais compraria a nossa salvação? De forma nenhuma. Será que 1 milhão, 10 milhões de reais, uma pessoa riquíssima, que chegasse diante de um padre, diante de um pastor e falasse assim, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, ó, e eu quero comprar a minha salvação. Será que todo o dinheiro desse mundo compraria a salvação eterna? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. A salvação eterna é gratuita, porque Jesus já comprou a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem tem a certeza da salvação, dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia! Esse é, meu irmão, essa é a maior bênção nas nossas vidas. A coisa mais importante que qualquer outra é você já ter nascido de novo. Não tem bênção maior que essa, não tem nada. Lá em João capítulo 3, sabe o que aconteceu? Um grande religioso chamado Nicodemos falou assim, chamou Jesus de noite, escondido para que ninguém o visse, e falou assim para Jesus, como é que eu vou herdar o reino dos céus? Olha que pergunta interessante, que pergunta muito preciosa, muito valiosa, né? E para quem não conhecesse Nicodemos, talvez pensasse assim, puxa vida, esse homem agora está no caminho certo, agora ele quer realmente se preocupar com a vida eterna, ganhar o reino dos céus. Mas aquele homem, ele tinha vergonha e ele não tinha posicionamento, assim como muitos crentes hoje não têm tido posicionamento espiritual. Muitas vezes sabe que está no pecado, que está errando em determinada área na tua vida, na sua vida, e não conserta, e não pede perdão para Deus, e não repara aquele erro. E assim foi Nicodemos. E aí Jesus chegou para Nicodemos e falou assim, olha, se você quiser o reino dos céus, você tem que nascer de novo. E aí aquele homem certamente ficou muito pensativo, e ele perguntou para Jesus, mas como que eu vou nascer de novo, se eu já sou velho? Eu vou ter que entrar novamente no ventre materno e nascer de novo? E aí Jesus realmente confirmou que aquele senhor Nicodemos, ele não sabia nada das coisas espirituais. E assim são muitas pessoas, sabem das coisas religiosas, da religião sabe tudo, sabe até rezar, mas não tem conhecimento das coisas espirituais. E aí Jesus falou para ele, olha, o que importa é você nascer de novo. O que nasce da carne é o quê? É carne. O que nasce do Espírito é Espírito. E aí ele falou assim, o que importa é você nascer de novo. O que é nascer de novo, meu irmão?
Nascer de novo é entregar a tua vida a Jesus inteiro. Você não pode guardar nem um pedacinho da tua vida, nada. Mas você tem que entregar a tua vida toda nas mãos do Senhor. Falar: Senhor, a minha vida não é minha mais. A minha vida é do Senhor. Comanda a minha vida. Essa tem sido a minha oração todos os dias. Ó Deus, comanda a minha vida hoje. Eu quero o teu comando na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Então, meu irmão, não existe nada mais importante na nossa vida do que nascer de novo, ser uma nova criatura, entregar nossa vida ao Senhor Jesus, ter a certeza da salvação eterna. Será que tem riqueza maior do que essa, meu irmão? Você ter a certeza absoluta, né? Nesses dias, nós estamos vendo na televisão quantas pessoas morrendo nos hospitais. E olha, meu irmão, quando uma pessoa ela começa a perceber que ela está à porta da morte, ela fica agoniada, ela fica aterrorizada. E aí ela começa a pensar: para onde que eu vou agora? Para onde será que eu vou? Está faltando agora oxigênio, meu coração já está enfraquecido, eu estou agora partindo para a eternidade. Muitas pessoas partem para a eternidade sem ter a certeza da salvação. Que infelicidade! E é por isso que a palavra de Deus fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, trabalhar feito louco, acordar 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, pelejar com a vida, e no final da vida perder a sua alma? O que adianta? Não adianta nada. E é por isso que eu dou glória a Deus pela tua vida. Você que está na tua casa ouvindo essa mensagem, eu dou glória a Deus pela tua vida também, porque você tem dado atenção às coisas de Deus, você tem procurado as coisas de Deus. E é por isso também que a palavra de Deus fala que a coisa mais importante na nossa vida é buscar a Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o que acontece? As outras coisas vos serão acrescentadas. Quero voltar novamente para o nosso texto, que é 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 15 e 14. Existe aqui nesse texto que nós lemos no início 5 determinações para aqueles que já nasceram de novo. Vou repetir. Existe aqui nesse texto 5 determinações. Fala comigo nessa noite. 5 determinações. 5 determinações importantíssimas para aqueles que já nasceram de novo. Quer dizer, para mim e para você, e também para você que está na nossa casa. E aqui está a primeira das 5 determinações. O que fala aí a primeira palavra? Sede vigilantes. Sede vigilantes. Não seria nem necessário, meu irmão, esse coronavírus para nós estarmos visualizando a vinda de Jesus Cristo. Nem isso seria. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tenho certeza absoluta disso que eu te falo nessa noite. Como pastor dessa igreja, eu falo com absoluta certeza: Jesus está voltando. Né? E é por isso que é necessário eu e você sermos vigilantes na nossa vida espiritual. O que será que é ser uma pessoa vigilante no mundo espiritual? O que é importante na nossa vida, na nossa vigilância cristã, para nós termos uma vida cristã vitoriosa? São muitas coisas, uma lista enorme de coisas que nós sabemos que são importantes, mas para que nós sejamos vigilantes, existem algumas coisas essenciais que não podem faltar na minha e na tua vida, meu irmão. Primeiro, oração. Será que um crente que não ora em tempo nenhum na vida dele, de repente faz uma oração bem corrida na hora do almoço, ou às vezes nem isso? Chega na hora do almoço, pega um prato de almoço ou de janta e fala: ó Deus, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Será, meu irmão, que tal pessoa que não tem vida de oração, será que ela é vigilante? Será que ela está tendo vigilância espiritual? Se nem oração ela está tendo, se nem vontade, desejo de orar ela não tem, em tempo nenhum
Pode passar aflição e ela não ora por aquela situação de aflição. Pode passar uma bênção e ela também nem lembra de agradecer a Deus por aquela bênção. Então, meu irmão, em primeiro lugar, a nossa vigilância tem que estar na lista da nossa vigilância, a oração. Tenha, meu irmão, esse posicionamento espiritual da vida. Ora. Que horas que você acorda? Eu não sei que horas que você acorda. Algumas pessoas aqui eu sei que acordam às 5 horas da manhã, outra às 6, outra às 7, outra às 8, não importa. A hora que você acordar, meu irmão, leve teu pensamento a Deus, consagre a Deus a tua vida e a tua família. Nós que somos pais, será que tem jeito, meu irmão, de nós ficarmos controlando nossos filhos 24 horas por dia? E ficar ligando para ele: ô meu filho, você já orou? Ô meu filho, você já leu a Bíblia? Ô meu filho, você já fez isso, já fez aquilo? Não, impossível. Mesmo as crianças, quando estão em casa ainda, os jovens, não tem jeito. Mas nós podemos sim orar pelos nossos filhos, e Deus cuida dos nossos filhos. Deus tem livramento, Deus tem graça, Deus tem bênção, Deus tem toda a sorte de bênção para a nossa casa. Isso é importante, meu irmão, nós orarmos, termos vida de oração. Amém? Segundo lugar, vigiar que jeito? Ser vigilante que jeito? Leitura da palavra de Deus, meu irmão. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja e falaram assim: pastor do céu, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender quase nada da Bíblia. Mas aí passa alguns meses, passam 6 meses, e aí, meu irmão, você está entendendo melhor a palavra de Deus? Agora estou entendendo. Por quê, meu irmão? Porque vem a revelação. O Espírito Santo de Deus começa a trazer revelação sobre as nossas vidas, e como que isso é importante. Não são poucas as vezes que eu dou glória a Deus lá no meu quarto, porque eu estou orando a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, e de repente Deus me mostra algo que eu nunca tinha pensado sobre aquilo. Amém, meu irmão? Segunda determinação que não pode, que tem que existir na nossa vida. Está aqui escrito, permaneceis firmes na fé. Permaneceis firmes na fé. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas entram dentro de uma igreja, como nós estamos aqui hoje, e de repente existe um apelo, e a pessoa levanta a mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas o tempo vai passando, e as lutas muitas vezes se intensificam, e as dificuldades vêm, as guerras aparecem, e de repente as pessoas começam a perder a fé, começam a deixar que a fé seja algo importante no seu dia a dia. Como que a pessoa perde a fé? Será que é de um dia para o outro a pessoa fala assim: não, eu não quero mais crer em Deus, nem no poder de Deus, nem no amor de Deus, nem na graça de Deus? Não, não é assim. As pessoas vão perdendo a fé um passo de cada vez. De repente elas deixam de ter comunhão com Deus, elas começam a preferir as coisas do mundo que as coisas de Deus. E aqui está falando então: permaneceis firmes na fé. Terceira determinação: portai-vos varonilmente. O que significa essa palavra varonilmente? Vem da palavra varão, que significa uma pessoa adulta. Então, em outras palavras, aqui a palavra de Deus está falando assim para nós não nos portarmos como crianças. É interessante que em muitas outras passagens, a palavra de Deus fala assim: que nós devemos ser como uma criança, um coração singelo, um coração simples, um coração puro. E muitas vezes as crianças nos ensinam sobre isso, sobre uma pureza. As crianças, elas não têm entendimento nem a mesmo do pecado, não sabem o que é pecado, o que não é. Elas são simples. Mas agora, falando nesse tom, para nós portarmos varonilmente. O que está falando? Para nós não sermos crianças.
Em outro texto, a palavra de Deus fala assim, que nós não sermos crianças, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Você já viu pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina? Aparece alguém falando alguma coisa que ela sabe que nunca ela ouviu, nunca foi ensinado isso para ela, mas de repente ela é levada como se fosse levada no vento. Então, aqui está falando para nós não sermos como crianças, mas para tomarmos posicionamento de homens, de mulheres, de pessoas adultas na fé, que tomam posicionamentos sérios diante de Deus. Amém, meu irmão? Em terceiro, ou melhor, em quarto, fala assim: fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Que palavra rema para os nossos dias. Que palavra importante para os nossos dias. Quantas pessoas nessa crise nós estamos vivendo aí estão se enfraquecendo? Principalmente muitas pessoas que estão trancadas dentro de casa e de repente começam a se enfraquecer e se enfraquece até mesmo na fé e acha que Deus não está preocupado com elas e acha que Deus não é capaz, né, de fazer algo em favor delas. Então está escrito aqui, meu irmão, fortalecei-vos. Deus não espera outra coisa de nós, a não ser que nós sejamos fortes. Amém, meu irmão? Muitos ímpios, numa hora de crise, elas não conseguem se fortalecer, porque vai tirar força da onde? Fala para mim, meu. Vai tirar força da onde? Vai tirar a força do marido, que às vezes está mais enfraquecido ainda que a própria esposa. Vai tirar a força da esposa, que também está enfraquecida. Vai tirar a força de um amigo que talvez não tenha nem mesmo força para ele. Então, meu irmão, se fortaleça no Senhor nesses dias, amém? O Senhor, Ele é forte, Ele é poderoso, e Ele, mais do que ninguém, quer que nós sejamos como Ele, porque nós somos filhos dEle. Deus deseja que nós tenhamos posicionamento de força, não de fraqueza, não de desânimo, não de deixar, agora não tem nada a se fazer. Tem sim, meu. A palavra de Deus fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos dizer bem forte todos juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meu irmão? E por último, em quinto lugar, como que nós podemos ter uma determinação? Qual que é essa outra determinação? Está falando aqui no versículo 16: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Meu irmão, o amor é o vínculo da perfeição. Se você deseja ser perfeito, um cristão perfeito, e esse tem que ser o sentimento de todos nós temos que amar. Como eu falei anteriormente, o pai, ele deixa um legado para o filho, não é verdade? Deixa ou não deixa? Todos os pais deixam um legado para o filho, né? E o legado, né, que nós podemos entender, que nós temos de Deus também, é o amor, porque Deus é amor. E como que nós vamos viver se nós odiamos o irmão, odiamos uma pessoa, temos raiva da outra, não conseguimos perdoar a outra? Como que fica, meu? Então está aqui uma determinação tão fundamental para as nossas vidas, para nós estarmos em amor, vivendo em amor, que os nossos atos sejam atos de amor. Amém, meu irmão? Eu quero encerrar essa mensagem, e eu quero encerrar com esse versículo aqui, 22. Ontem eu e o Luiz estávamos aqui na igreja, organizando algumas coisas aqui, e eu falei para ele: ô Luiz, essa semana Deus falou comigo nesse versículo. Eu mostrei esse versículo aqui. Fala assim, ó: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Amém, irmão? O que significa anátema? Quem pode me dizer aqui? Anátema é uma palavra que eu achava antigamente que era assim: quem não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Quer dizer, seja desprezado.
A pessoa desprezada, que não ama o Senhor Jesus, ela é desprezada. Mas não, meu irmão. Anátema, ela tem um significado muito mais taxativo, muito mais forte. Anátema significa amaldiçoado. Por que será que tem uma palavra tão dura assim na palavra de Deus? Aqui, no finalzinho dessa carta de 1 Coríntios, que traz tantas revelações de Deus para as nossas vidas. Porque é verdade, meu. Aquele que não ama o Senhor Jesus, ele está realmente condenado a uma maldição eterna. Não é verdade? É a pura verdade. Se a pessoa não ama o Senhor Jesus, se ela não entregou a sua vida ainda para Jesus, se ela se importa com tudo na vida, menos com Jesus, menos com o seu Senhor, que ela seja anátema, que ela seja amaldiçoada. E é a pura verdade. A pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente essa é a verdade. Ela está condenada a uma maldição eterna. E é por isso, meu irmão, olha um pouquinho para mim. É por isso que eu e você temos que estar firmes com Jesus, meu irmão. Temos que estar firmes com Jesus, independente de qualquer situação que vier. Independente de enfermidade, independente de situação financeira, independente de qualquer coisa. Nós temos que estar firmes com o Senhor Jesus. Nós temos que amar o Senhor Jesus. E a minha pergunta nessa noite é: você ama o Senhor Jesus? Quem pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia! Eu amo o Senhor Jesus, porque Ele me amou primeiro, Ele me atraiu. Amém? Então, o versículo 22, ele fala: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E a última palavra desse versículo é Maranata. O que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe quem pode dizer essa palavra com toda autoridade, com toda clareza, com toda força? É quem ama o Senhor Jesus, meu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia, meu irmão, todo olho verá, todo ouvido vai escutar, porque as trombetas vão ecoar. De norte a sul, de leste a oeste, em todos os continentes, em todos os países, em todas as cidades e bairros e ruas, vai se ouvir um som totalmente diferente, que ninguém jamais ouviu sobre a terra, que vão ser as trombetas. Porque a palavra de Deus fala assim: dada a ordem, ressoadas as trombetas, primeiro os mortos ressuscitarão. Olha como que o Evangelho é loucura, Alex. Olha só, o Evangelho é realmente loucura para o homem natural. Como que o homem natural vai entender que Jesus vai voltar e que os mortos vão ressuscitar? Não vai entender nunca. E é por isso que as pessoas têm que ter o Espírito Santo de Deus, tem que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus entrar na vida delas, e aí elas vão poder enxergar as coisas espirituais, elas vão poder ouvir as coisas espirituais, sentir as coisas espirituais. E é por isso que nós falamos: a pessoa, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura, criada para a honra e glória do nosso Deus. Então eu termino essa mensagem com essa palavra tão importante para nós: Maranata. Você pode ficar de pé em teu lugar, irmão? Queria que você fechasse seus olhos. É uma hora tão importante essa que nós estamos vivendo. Quem imaginava? Lá para dezembro, fecha os teus olhos e pensa um pouquinho. Lá para novembro, dezembro, final de dezembro, Natal, passagem de ano, encontro de famílias. Quem imaginava, meu irmão, que nesse ano de 2020 nós passaríamos por essa situação que o mundo inteiro está vivendo? Os países frios do norte, os países tropicais do sul, norte, sul, leste, oeste, todo mundo está vivendo essa pandemia. E muitas pessoas. Nós estamos numa cidade tão abençoada por Deus, tão abençoada. Não há casos aqui na nossa cidade. Glória a Deus por isso.
Eu estava comentando essa semana, falei com o Luiz ontem, a nossa cidade tem a colheita do café, traz emprego para tantas pessoas. Nossa cidade tem realmente sido muito abençoada. Mas existe tantos lugares nesse mundão que as pessoas estão sofrendo mesmo. Estão perdendo entes queridos, parentes, né? E tem pessoas sofrendo, né? Mas, com certeza, esse é um momento muito especial, né? Muito especial. É o momento de nós buscarmos a Deus. É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Deixa eu te perguntar nessa noite, meu irmão. Você tem ouvido a voz de Deus? Tomara, meu irmão, que Deus tenha falado ao teu coração. Tomara que Deus, nesses dias, esteja falando ao teu coração. Tomara, meu irmão, que você tenha ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre a imensa graça de Deus, sobre o imenso amor de Deus, sobre o imenso poder de Deus, sobre a imensa glória de Deus, meu irmão. Eu quero te falar nessa noite, com toda a autoridade e convicção que tenho, que Deus te ama, meu irmão. Que Deus não se esqueceu de você, em tempo nenhum, em hora nenhuma. É mais fácil uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de você em hora nenhuma, em tempo nenhum. E é por isso que você veio aqui nessa noite, é por isso que você está me ouvindo através da internet, para saber e entender aí no teu coração, meu irmão, que Deus é por você e ninguém é contra você, porque nosso Deus, Ele é todo poderoso, é um Deus de graça, de imensa graça, de eterna graça. E o nosso Deus, Ele é aquele que nos guarda, como foi dito aqui na abertura dessa reunião. O nosso Deus não dormita, não dorme, o guarda de Israel. Feche os teus olhos, meu irmão. Se você puder, levante as suas mãos. Eu gostaria que nessa hora você estivesse orando com toda a tua fé, com toda a tua convicção, meu irmão. Esteja entregando a tua vida ao Senhor. Entrega a tua família ao Senhor. Entrega os teus negócios ao Senhor. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que imaginamos. Então, se existe algum temor ali no teu coração, meu irmão, francamente eu quero te falar, entrega ao Senhor hoje esse temor. Entrega. Se houver também clamor ao Senhor, que é diferente, existe um pedido de oração, meu irmão, algo que você necessita do Senhor, entrega ao Senhor nessa noite. Aleluia, ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, porque através da tua palavra nós temos revelação das coisas espirituais. Nós já tivemos a revelação que Jesus Cristo, teu Filho amado, é o nosso Senhor e nosso Salvador eterno, e através de Jesus, ó Pai, nós temos a certeza da nossa salvação, ó Pai. Mas, ó Deus, nós podemos ter muito mais do que apenas a certeza da salvação, ó Pai. Nós podemos orar em todo o tempo e clamar a Ti, ó Deus, sabedor que o Senhor é Deus de poder e graça e glória, Pai. Então nessa hora eu coloco a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, dessa pessoa, Deus, que nessa hora precisa, Senhor Deus, de um milagre do Senhor, de uma intervenção divina, Pai amado. Ó Deus, traz agora o teu mover, traz a tua graça, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Entre aqueles, ó Deus, que estão me ouvindo, ó Deus, na internet, ó Pai amado, ó Deus, abençoa essa casa, abençoa essa família, guarda essa esposa, o marido, guarda os filhos, ó Deus, guarda toda a família, Pai. Traz dos altos céus, ó Pai, a tua bênção, o teu milagre, a tua graça, a tua glória, Pai. Nós dependemos de Ti, sem o Senhor, ó Deus, nós declaramos: nada temos, nada somos, nada podemos, ó Pai, mas com o Senhor, ó Deus, tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece, em nome do Senhor Jesus, esse nome que tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra.
Nós oramos confiadamente nessa noite, ó Pai, e já te agradecemos antecipadamente por todos os teus feitos, por todas as tuas bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus, quem concorda comigo diz amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe demais. Que a graça do nosso Senhor Deus seja sobre a tua vida nessa semana e em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.